Olá, pessoal! Hoje eu me enrolei aqui, ó, atrasei, não vi a hora, meu Deus, mas estamos aqui para a nossa segunda live do Quebrando o Silêncio, né? Que é essa série de lives. Oi, Ju, bem-vinda! Me atrasei aqui um pouquinho hoje. Se você tá começando a assistir agora, você pode passar um pouquinho até todo mundo chegar, né? Para quem vai assistir gravado. E quem tá chegando aqui ao vivo, sejam bem-vindas. Hoje eu quero falar com vocês sobre 3 necessidades, né, que nós temos enquanto seres humanos. E o quanto olhar para essas necessidades e aplicá-las na nossa vida é um desafio, mas ao mesmo tempo também é libertador. Inclusive, ó, tô aqui com a minha caneca nova, a versão nova da caneca mais rosa, gente. E ao longo da aula de hoje eu vou explicar um pouco a função dessa caneca também, tá? As alunas têm várias que já têm, algumas do Florescer compraram lá. Tudo bem com vocês? Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Bom dia para quem ainda não almoçou como eu, né? Meu propósito é almoçar sempre depois das lives. E vamos lá, então, hoje falar um pouquinho sobre essas 3 necessidades. Então, quando a gente olha para o conhecimento sistêmico, a gente vai ter como base do pensamento que foi construído por Bert Hellinger a partir de várias outras teorias, né? Então, a construção do Bert, ela não é uma construção, ele idealizou, ele inventou, né? Para começar, a visão sistêmica, a teoria dos sistemas veio muito antes, né? Então, um sistema é o quê? É algo que se conecta e vai funcionando de forma contínua, né? Uma peça depende da outra, alguém só funciona porque outras peças existem, certo? Então, na nossa vida, eu, você, nós também estamos inseridos em sistemas. O primeiro e o principal sistema, né, o grupo que a gente pertence, é a nossa família. Então, é a partir desse grupo que a gente muitas vezes aprende muitas dinâmicas sobre a nossa vida, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, né, as nossas crenças, a nossa postura diante de alguns temas. E dentro desse contexto é que a gente aparece, então, nesse contexto de percepção do Bert, né? Do quanto muitos grupos eram conduzidos a ter comportamentos parecidos, do quanto muitas vezes situações como doenças apareciam comuns entre os grupos, como nós falamos um pouco ontem sobre algumas questões assim. E aí vem essas 3 necessidades. Quais são elas, né? É a necessidade de segurança. Então, todos nós queremos e buscamos segurança em algum lugar. E aí depois a gente vem com a necessidade de dar o que a gente tem e também com a nossa necessidade de receber. Então, o dar e o receber é uma segunda necessidade. E uma terceira necessidade na nossa vida é essa necessidade de vínculo. A gente precisa pertencer, fazer parte, né, de grupos. Então, quando a gente está buscando essa previsibilidade, esse vínculo, esse dar e receber, essa segurança e esse pertencimento, nós estamos atrás de algumas necessidades nossas. E essas necessidades, elas estão basicamente transcritas em 3 leis sistêmicas que o Bert vai falar, que é a lei da ordem, onde ela se vincula à nossa necessidade de segurança e de previsibilidade, ou seja, eu quero ter noção das regras, da ordem, de como funciona, o que a gente faz aqui. E a gente vai perceber ao longo dessa aula que a ordem, ela é aplicável na nossa vida como um todo. Não só na nossa casa, mas no nosso trabalho, nas nossas relações sociais, lá na igreja, onde quer que você esteja. E aí a gente vem com o segundo princípio do Bert, né, a segunda lei, que é a lei do dar e receber, do equilíbrio, é que traz justamente essa necessidade. Você e eu, nós temos necessidade de fazer pelo outro, mas também nós queremos receber. E é só quando a gente aprende a fazer esse dar e receber, esse débito e esse crédito funcionar em equilíbrio, as nossas relações ficam mais fáceis de acontecer. Sejam bem-vindos quem está chegando. Convido você a convidar mais alguém para vir para essa live. Tenho certeza que o conhecimento daqui vai transformar a sua vida, vai fazer com que você aplique, né, a questão sistêmica na sua rotina de uma forma diferente. E o que eu vou falar aqui, eu poucas vezes falei na internet dessa forma, dessa maneira. E aí a gente vem com a terceira lei do amor, né, a terceira lei sistêmica, o terceiro princípio que o Bert traz, que é o princípio do pertencimento, que ele vai ter a ver com essa nossa necessidade de se vincular. Então, as necessidades, que são essas 3, segurança, regras, né, dar e segurança, as regras, o dar e o receber
e a questão do vínculo, elas estão conectadas diretamente às 3 leis do amor: ordem, pertencimento e equilíbrio. Até vim com a camiseta hoje para dizer para vocês, né, que uma vida onde a aplicação do princípio da ordem, a aplicação do pertencimento e a aplicação do equilíbrio, há uma vida sistêmica ali. E antes da gente começar a falar de ordem, de pertencimento, de equilíbrio, antes da gente começar a falar sobre a consciência que rege tudo isso, eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem que eu desenhei para explicar um pouco para vocês sobre esse sistema ao qual você faz parte. Vamos ver se eu vou conseguir mostrar para vocês e explicar sem que fique ruim, assim, pra gente enxergar. Vamos ver se vai funcionar aqui direitinho. Acho que assim vai dar. Então, eu quero que você olhe para esse desenho que tá aí nessa tela e que você imagine, né, assim como a apresentação que tá aqui, que essa aqui é você. Então, você tá bem aqui. Atrás de você, a gente costuma dizer na visão sistêmica, né, gente? Tô aqui, tá? Mas tô falando aqui do ladinho pra vocês verem a imagem. Atrás de você tá a sua mãe do seu lado esquerdo, tá o seu pai do seu lado direito. Então, independente de como é a sua relação com a sua mãe, de como é a sua relação com o seu pai, se você é filha adotiva, se você só conheceu a mãe, se você nunca ouviu falar do pai, se você tem os pais todos os dias na sua vida, se talvez mesmo tendo os pais, a sua relação com o pai é mais distante ou com a mãe sempre foi mais competitiva, independente de como tenha sido, você só está aqui, a vida, ela só chegou até você por conta deste pai e desta mãe. Se fosse um outro pai, uma outra mãe, não seria você aqui, seria uma outra pessoa. Só que quando eu recebo a vida a partir da união e da conexão entre um homem e uma mulher, o que acontece? Junto com esse homem e junto com essa mulher, vem todo o sistema familiar de cada um deles. E esse sistema é o sistema ao qual eu faço parte. Aqui, gente, eu só trouxe 3 gerações atrás dos seus pais. Mas imagine então que tem um pai, tem uma mãe. Depois desse pai e dessa mãe, tem os seus avós, né? O pai e a mãe da sua mãe, o pai e a mãe do seu pai. Depois vai vir o pai e a mãe do pai da mãe, o pai e a mãe da mãe da mãe. E aí vai vindo tantas pessoas que são os bisavós. E aí depois vai vir os trisavós e assim sucessivamente a gente vai seguindo até que a gente chega pelo menos na 7ª geração, onde vai sendo um pouco mais distante o que a interferência de tudo que essas pessoas viveram faz na nossa vida. Então imagine assim você tá aqui, um pequeno grão de areia, né, no meio desse mar de pessoas. Só o que eu desenhei aqui, porque eu poderia sair desenhando todo mundo aqui, só o que tá aqui atrás dos seus pais são 30 pessoas. São 14 pessoas aqui, mais 16 pessoas aqui. Então imagine assim, que cada homem, cada mulher que está aqui, passou por alguma situação desafiadora na sua vida, passou fome, foi muito próspero, alguém assassinou alguém de repente foi vítima de abuso, alguém foi um abusador. Dentro desse contexto todo e de muitos outros que ainda vem que nós não trouxemos aqui no desenho, essas pessoas fazem parte do seu sistema. Então, um pouquinho delas está em você. Através da história da sua mãe, através da história do seu pai. Então, mesmo que você não conheça o seu pai, que é o mais comum, né? Quando a gente não tem relação com ele, geralmente é com o pai. Mesmo assim, todas essas pessoas foram se conhecendo, se relacionando e gerando vidas. O rio da vida que nós falamos ontem foi caminhando e foi seguindo até chegar em você. E para esse rio da vida acontecer, ele não é uma linha reta, como vocês podem ver. Ele vai ser um rio cheio de desafios, cheio de alegrias, cheio de bênçãos, cheio de dificuldades, cheio de dores. Então, de alguma forma, tudo isso influencia quem você é hoje. E aí a gente vai ter nesse contexto, que nós vamos falar aqui bastante nessa aula, a questão sobre as consciências que regem tudo isso. Então, na nossa vida, eu até postei hoje um reel sobre 2 das consciências, a consciência pessoal e a consciência coletiva. A consciência pessoal, ela é aquela que vai reger a nossa vida como um todo, no sentido daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente é, o que a gente faz, o que a gente não faz na nossa vida. E essa consciência pessoal vai fazer com que a gente olhe muitas vezes para esse pai, para essa mãe, para esse vô e para essa avó
quando conhecemos os bisavós e tenhamos julgamentos, críticas, pontos a favor ou pontos contra cada um deles. Vai fazer com que a gente se aproxime mais de alguns, menos de outros. Isso pode gerar exclusões no sistema. Então vamos pensar que uma dessas pessoas aqui lá atrás era uma prostituta. E aí todo mundo excluiu essa pessoa, né? Então uma dessas vidas nasceu graças ao relacionamento de um homem com uma mulher que era uma prostituta. Então vamos pensar que alguém excluiu essa mulher do sistema. E aí vem você agora aqui, algumas gerações depois, identificada com essa mulher. Ah, mas você vai ser prostituta também? Não necessariamente. Às vezes você vai ter dificuldades na vida sexual. Às vezes você vai ter dores com relação a relacionamentos, como se você não quisesse viver relacionamentos para não ser excluída como ela foi. A nossa consciência se conecta. Vamos pensar que alguém faliu uma empresa, né? E aí você hoje não consegue abrir uma empresa porque está conectado a esse ancestral, porque é como se você dissesse, já que você não conseguiu, eu também não vou conseguir. Essa é a consciência coletiva. Então, enquanto a consciência do eu faz você olhar para o espelho, reconhecer quem você é, suas falhas, os seus defeitos, a consciência coletiva ela vai te levar a algo que é inconsciente. Você não sabe que essa pessoa faliu, você nem conheceu ela. Você não sabe que essa pessoa que era uma prostituta, você nem conheceu ela. E aí muitas outras que vêm aqui atrás. Mas mesmo assim você traz padrões para sua vida de fracasso, de escassez, de dificuldade, de dor. Doenças, às vezes a gente se conecta a um ancestral para ter a mesma doença que ele, como se quisesse salvá-lo ou dar um lugar a ele, incluí-lo no sistema. Então, voltando para essas duas consciências, né, que a gente vai estudar aqui, a consciência pessoal é a primeira delas, que eu quero falar um pouquinho mais para vocês, para daí a gente chegar na consciência coletiva. Então, a consciência pessoal, ela tá o tempo todo voltada para duas questões. A culpa e a inocência. E é sobre culpa e inocência que eu vou falar um pouquinho com vocês. Estão me entendendo até aqui, gente? Tá sendo bom para vocês? Tá fazendo sentido essa ilustração? Me ajudem aqui. Se tiverem dúvidas, podem perguntar, tá? A ideia é fazer com que esses nossos encontros no almoço sejam muito produtivos para que você comece a perceber e falar assim, assim é na minha vida. Nossa, mas, né? O que tá acontecendo aqui, né? E aí, às vezes, você vai perceber que é a sua consciência pessoal ou a sua consciência coletiva falando um pouco mais alto, né? Do que você gostaria. Então, na consciência pessoal, que é essa primeira que nós vamos falar, a gente vive sempre entre culpa e inocência. Eu e você, enquanto seres humanos, nós somos seres que o tempo inteiro nós passamos por momentos onde nos sentimos culpados e por momentos onde, para não nos sentirmos culpados, nós preferimos nos abster para permanecer na inocência. Como assim, Elis? Então pense assim que você está vivendo um relacionamento péssimo. Um relacionamento desgastado, desafiador, difícil, você já fez de tudo. Mas você fala assim, eu não vou sair daqui, eu vou permanecer aqui nesse relacionamento. Porque, né, coitado do meu marido, coitado da minha filha, coitado não sei de quem. Você vai dando um monte de culpados para você permanecer a inocente, a salvadora, a maravilhosa. Então, muitas vezes, nós permanecemos em lugares que não estamos bem só pra gente não dizer um não e se sentir culpada. Um exemplo mais simples é o dizer não, simplesmente por não quero ir, não posso ir, não tô afim. Em vez de ficar inventando desculpa, às vezes, para convites que a gente recebe que a gente não tá disposta a estar naquele lugar ou fazer o que aquela pessoa pediu. Culpa e inocência estão sempre entre os nossos sentimentos no nosso coração. Você sente culpa quando aquilo que você faz ameaça uma relação, seja ela uma relação de trabalho, uma relação social, uma relação amorosa, e você se sente inocente, você sente inocência quando aquilo que você faz beneficia alguém, beneficia aquela relação, tá? Então, é diferente para cada pessoa, para cada relação. Nós vamos experimentar culpa na relação com pai e mãe, nós vamos experimentar culpa na relação amorosa, nas relações de trabalho, nós vamos sempre experimentar a culpa e a inocência em cada uma dessas relações, sabe? E elas fazem com que a gente caminhe, sabe? Para aquilo que a gente imagina como bem e mal, mas não necessariamente culpa e inocência são o bem e o mal. Não é isso. Porque muitas vezes
A culpa ou a inocência não tem a ver exatamente com algo que era bom ou ruim, porque o que é bom pra você pode não ser bom pra outra pessoa, né? Então, culpa e inocência são sentimentos um pouco diferentes do bem e do mal. Então, quando a culpa ela é negada, quando você nega a sua culpa, quando você não quer se sentir culpada, por exemplo, lá no relacionamento, você não quer dizer que você quer se separar, que você quer sair da relação, você não quer dizer pro seu chefe que você não quer trabalhar naquele setor mais porque você vai se sentir culpada, porque ele te deu uma grande oportunidade, ele aumentou seu salário. Quando você não quer sentir a culpa, mas ela tá ali, você não assume ela, você não toma uma postura para que a culpa aconteça, essa culpa ela se transforma em raiva, em irritação, em medo e muitas vezes em padrões compulsivos. Come demais, bebe demais, fica fazendo exercício físico demais. Tudo que é demais, gente, não é bom. Tem um desequilíbrio ali. Então, muitas vezes, para nos livrarmos da sensação de culpa, já que eu não assumo minha postura e tomo a minha culpa, né? É culpa minha, paciência, eu não quero, tá tudo bem. Enquanto eu fujo dessa culpa, de assumir essa postura que vai me tornar culpada em algumas questões, eu então vou trazendo sentimentos como esse. Percebam se na sua vida não tá assim em alguns aspectos. Você não gosta do lugar que você trabalha, você não gosta das pessoas, mas para não se sentir culpada por abrir mão do cargo, do salário, sei lá, do que aquilo ali te traz, você é irritada todo dia, raivosa, estressada, sabe? Essa é a nossa consciência pessoal. E aí, quando a gente tem a consciência coletiva, o que é essa consciência coletiva? A consciência coletiva, ela vai ser um outro aspecto. Ela é uma consciência que ela não é tão consciente, porque conscientemente, a consciência pessoal eu sei. Eu sei o que eu queria, eu sei o que eu não queria, mas eu fico permanecendo muitas vezes na inocência e não tomo atitudes, mas eu sei. Aqui dentro eu sei, aqui dentro eu sei. Mas a consciência coletiva, muitas vezes eu não sei. É como aqui no mapinha que eu mostrei pra vocês. Às vezes eu não sei que o que tá acontecendo na minha vida, os meus fracassos financeiros, tem a ver com várias repetições de padrão do meu sistema. Porque eu nem conheço o meu sistema. Eu não sei nem quem é meu pai, muito menos quem é meu avô, minha avó. Eu não sei quais são as histórias. E aí eu tô repetindo padrões de forma inconsciente. Então a consciência coletiva, ou o que a gente pode chamar de consciência sistêmica, é aquilo que move um destino um pouco maior do que você consegue traçar na sua consciência pessoal, sabe? É algo um pouco mais profundo. A gente não sente nem ouve. A gente só percebe os efeitos ao longo da vida. E só quando eu ou você estivermos dispostos a olhar para isso, a reconhecer, a gente consegue se transformar. A gente consegue ir mudando, a gente consegue ir encarando a culpa, encarando o movimento necessário, tomando decisões necessárias. É como aquela coisa assim, como é que eu vou ser feliz se a minha mãe e o meu pai não são felizes? Como é que eu vou ser rica se lá na minha família ninguém tem dinheiro? Aí vai vir o pertencimento, que a gente vai falar um pouquinho mais. Eu às vezes puxo um assunto e tá tudo bem, tá, gente? Se vocês tiverem perguntas, quiserem me contar um pouco como é que vocês percebem, né, essa coisa da culpa e da inocência na vida de vocês, se você acha que você tá fugindo da culpa em alguma situação. Aí a Jéssica falou, né, sobre ontem, foi na igreja, muito bem. Então, para a transformação acontecer é isso, como nós falamos ontem, é a atitude, é começar e é também buscar o fermento para nossa vida, né? E aí, quando a gente fala da consciência coletiva, né, a gente também vai ter uma terceira consciência. E aí, então, consciência pessoal, consciência coletiva, que é o meu clã, que vai fazer com que eu caminhe por alguns lugares que não tem como fugir. Outro dia eu assisti uma aula que a professora dizia assim, não tem como passar do quarto para a sala sem passar pela cozinha. A cozinha é aquele lugar onde tá os burburinhos, as tia fofoqueiras, sabe assim? A professora falava assim, a professora Daniele. E aí ela fala assim, não tem como passar da minha consciência pessoal que eu tenho hoje, do meu quarto, para a terceira consciência, que é essa consciência mais espiritual, é uma consciência onde eu consigo experimentar um pouco mais de liberdade e não ser regida por esse destino do clã, sabe? Por isso, todo mundo foi escasso, eu também você? Não, eu entendi que muito da minha escassez eu tenho repetindo um padrão da família. Eu agora vou buscar transformar a minha visão sobre isso, vou ressignificar algumas coisas, vou buscar terapia, vou buscar atendimentos. E então eu vou partir para um nível de consciência um pouco maior. Agora, gente, vamos para a segunda parte da live. Oremos agora para ninguém mais me ligar.
Se alguém souber, depois pode me ensinar no direct como que faz pra no WhatsApp não receber ligação quando tá fazendo live, né, gente? Que daí não atrapalha. Vamos lá. Então, quando a gente tá nesse processo da consciência pessoal, aí nós entendemos que existe uma consciência coletiva, ou seja, nessa consciência coletiva, a gente sai desse movimento e fala assim, tá bom, entendi quem eu sou, o que eu quero ser, entendi que muito do que eu sou vem da repetição de padrão, de algo que é maior que eu, que não tem como eu mudar, que é a minha história, o meu sistema. Então eu agora passo para essa consciência. Nessa consciência espiritual, que é a terceira consciência, ou consciência maior, né, que a gente pode chamar, ela vai ser um processo onde eu digo assim, tá bom, eu agora posso fazer um pouco diferente do que a minha família fez. E aí sempre lembrando da ordem, em honrar, né? E aí quando a gente volta para as três necessidades, que é ordem, pertencimento e equilíbrio, a gente precisa entender que a gente vai sempre viver nessas três consciências a culpa e a inocência. A culpa, quando, por exemplo, eu vou excluir ou vou ficar alienado, sabe? A alguma situação. A inocência, quando eu trago para um lugar, eu dou um lugar, né? Eu faço a inclusão. Quando eu trabalho o equilíbrio, a culpa vai vir quando eu rompi o dar e receber. Eu não consigo trocar com alguma pessoa, sabe? Eu não consigo dar nem receber dela o suficiente. Não conseguimos mais cumprir esse movimento. E a culpa vai surgir, a inocência, aliás, vai surgir quando eu conseguir manter o equilíbrio no dar e receber. Já na honra, que é o terceiro princípio, a terceira necessidade, que todas as consciências também estão voltadas para ela, a gente vai ter, primeiro, quando eu faço errado, eu transgrido a honra, quando eu não cumpro as regras, quando eu quero ser maior que o meu pai, maior que a minha mãe, quando eu quero julgar o meu sistema, aí eu tô na culpa. Agora, quando eu quero ser leal e muitas vezes faço parecido, né, eu aí tô na inocência. Então, nem culpa nem inocência é o ideal. O ideal é que a gente consiga saber o que é bom pra nós. E mesmo que a gente sabe que o que é bom pra mim, que o que eu quero pra mim é diferente do que todo mundo do meu sistema teve, eu me permito viver esse diferente. Então, a gente sempre vai experimentar a culpa e a inocência em qualquer um dos aspectos. Então, sempre a gente vai fazer essa dança entre culpa e inocência o tempo inteiro. Tudo bem? Eu sei que poucas pessoas voltaram aqui para segundo round da live, né? Depois vocês podem me ensinar como que faz para não aceitar chamada de WhatsApp quando tá e não colocar lá para ninguém conseguir te ligar. E aí, quando a gente vem para tudo isso, eu fiz umas anotações aqui para mim não me perder e também ter um conhecimento em construção para vocês. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Então, quanto mais você, enquanto pessoa, quanto mais eu, enquanto pessoa, a gente se torna vulnerável e impotente, mais a consciência tá te ligando ao teu grupo. Então, quanto mais você finge que tá tudo bem, deixa a vida me levar, essa é a minha vida mesmo, não tenho o que fazer para mudar aqui, quanto mais você aceita e mais, assim, você se coloca como impotente, eu não tenho forças para me mover em direção a isso, mais você vai ser regido pela consciência coletiva, sabe? Mais forte ela tá. Quanto mais você, então, tem poder, quanto mais você tem uma independência, uma vontade de fazer novo, de fazer diferente, honrando o que veio antes, mas essa vontade surge em você, mais a consciência se afrouxa, mais frágil ela fica. Então, menos ela tem poder sobre você. Não quer dizer que vai ter situações que você não vai precisar passar. Lembra daquela coisa assim de que nem tudo é sistêmico, nem tudo é espiritual, mas também muitas coisas são sistêmicas e que não tem como se desvencilhar, você vai ter que passar por elas, mesmo que seja num grau mais leve, sabe? Então, quando a gente trabalha essas consciências todas, a gente também vai trabalhar as leis do amor ao mesmo tempo, que é o que eu nunca fiz aqui com vocês, é falar dessa forma, por isso que eu falei que hoje o conteúdo ia ser um pouco diferente do que sempre tem sido. E aí, quando a gente vem para essa consciência no dar e receber, e a gente traz essa consciência do quem eu sou, da consciência coletiva no dar e receber. Então, por exemplo, o que é normal? Que eu faça algo por você, você faz por mim. Então, que eu faço algo pelo meu marido, ele faz por mim. Que eu faço algo pelo meu colega de trabalho, ele faz por mim. Quando eu faço algo para você, eu estou em crédito. Quando você recebe algo de mim, você está em débito. Então, o que acontece? Eu experimento a inocência quando eu estou em crédito, e eu experimento a culpa quando eu estou em débito.
Por isso que para manter o equilíbrio nas relações, eu faço, você faz também. Se um dos dois só faz, o que vai acontecer? Vai entrar em desequilíbrio. A paz numa relação amorosa, numa relação de trabalho, numa relação entre pais e filhos, numa relação social, vai acontecer quando tiver essa troca mútua. E só tem uma relação onde essa consciência não consegue intervir, que é essa relação pais e filhos. Porque o que acontece? Os pais te deram a vida. Lembra da imagem que eu mostrei na primeira parte da live? Os pais te deram a vida. Então não tem nada que você faça que pode retribuir. A única forma de compensar um pouco esse equilíbrio é você passando a vida adiante, é servindo a vida, é fazendo algo grandioso com a vida que chegou até você. Então, nessa questão do coletivo, quando você não consegue equilibrar a culpa e a inocência, não consegue equilibrar o dar e receber, você acaba tendo dificuldade nas trocas. E aí vão existir 3 padrões para você se manter inocente nas trocas. Tipo, eu não sabia que eu tinha que equilibrar o dar e receber, não quero assumir a culpa por isso. A primeira delas é a abstinência. O que é a abstinência no padrão do dar e receber? Talvez você esteja numa delas, preste atenção nessas 3 padrões. Você se fecha. Você muitas vezes foge da necessidade de trocar com a vida. Você fala, eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de funcionários, eu não preciso de relacionamento, eu vou muito bem sozinha, porque eu escolho ser sozinha. Você tá fechada para troca. E nós, seres humanos, nós fomos feitos para trocar. Porque é só na troca, é só no relacionamento com outras pessoas que eu consigo evoluir. Porque a outra pessoa traz partes de mim que eu preciso olhar, às vezes, sombras minhas, para evoluir. Então, uma das formas de se manter na inocência na questão da troca, no dar e receber, é você se abster. É como se você não quisesse receber por arrogância, eu não preciso, deixa que eu me viro, sabe? E aí você muitas vezes vai entrar em processos como a depressão. A depressão, ela começa muitas vezes quando eu rejeito aquele pai e aquela mãe que eu mostrei pra vocês aqui na parte inicial da live. Quando eu digo assim, não, esse pai e essa mãe não são bons o suficiente pra mim. Eu queria mais da minha mãe. Eu não queria ter esse pai. E aí eu vou pra vida e eu também não quero tomar a vida, o que a vida tem. Lembra do fluxo da vida? Eu já fui. Alguém já me botou aqui. Quando eu fico olhando pra trás, rejeitando, criticando, julgando, eu não tô disposta a viver o que esse fluxo tem pra mim. E aí eu entro em depressão. O que é a depressão? Eu vou parar num quarto, muitas vezes, fico isolada. Não olho pra vida, eu olho muito mais pra morte. Eu não vejo gozo na vida, eu não vejo alegria na vida, entende? Não recebe a vida. Porque eu tô muitas vezes nessa abstinência. Eu não preciso desse amor, desse pai, dessa mãe. Eu preciso sim sentir que eu sou origem, né? Originada de um pai e de uma mãe. Ou muitas vezes rejeita ou recusa esses pais. Então tá incompleto, tá perdida na vida. Talvez você é uma dessas pessoas aqui nessa live. Estou perdida, não sei o que fazer. Me sinto insegura pra tudo, sabe? Não tenho atitude. Talvez seu fluxo da vida tá interrompido bem aí. Porque você tá se abstendo de receber dos pais o que eles te deram pra você poder dar pra vida. E um segundo padrão de se manter na inocência, no dar e receber, é o padrão da prestimosidade, sabe? Você nega as suas necessidades, você tá sempre dando mais. Você dá antes de receber. É como se você dissesse assim, é melhor eu dever pra você do que você dever pra mim. Já ouviram isso ou já falaram isso? Eu faço, mas não preciso receber. Mas é melhor eu fazer muito. Então eu tô assim, prestimosa demais, na prestimosidade, prestativa demais. Isso é uma mera ilusão, sabe? De superioridade. Mais uma vez a arrogância. Primeiro, eu não preciso, eu me abstenho. Depois eu faço demais, porque eu sou tão incrível que eu posso fazer tanto quanto quiser que não vai fazer diferença. Não precisam fazer nada por mim. Entende? E aí eu vou entrar muitas vezes em processos de solidão e de amargura. Enquanto quando eu tô no primeiro padrão, que é o padrão de me abster, eu vou entrar num processo de depressão, de fracasso, de incompletude. Quando eu tô na prestimosidade, fazendo demais, muitas vezes eu me coloco sozinha e amargurada. Porque eu faço demais, as relações se quebram e eu fico sozinha. Quem faz demais afasta os outros. Porque o devedor, ele não quer se sentir devendo. Ele se esconde de você. E aí ele faz coisas para te magoar, para a relação acabar.
E depois eu vou para um terceiro padrão de se manter na inocência, no equilíbrio, que é a troca total. E esse é o padrão mais ideal, porque esse padrão traz pra gente a paz, a alegria, a felicidade. O que é essa troca ideal? Eu faço algo por você, você me devolve algo um pouquinho melhor. Eu faço algo bom pra você, você me devolve um pouquinho melhor. Então vamos pensar num casamento, né? Alguém dá um presente, né? O marido dá um presente pra esposa. Ela vai e compra um presente um pouquinho melhor. Ou ela faz um jantar super top, uma noite do casal super top. Aí ele fica alegre e ele retribui com algo melhor ainda. E o ciclo fica sempre pro mais, entende? Eu não tô me abstendo porque eu não preciso de você e do seu amor, do seu carinho, dos seus presentes. Eu também não tô só te dando, como quem o tempo inteiro precisa agradar aos outros. Vai ter outros aspectos aqui que a gente não entra, né? E eu consigo manter mais uma vida mais abundante, mais alegre, mais feliz. Então o ideal é que a gente esteja nesse terceiro padrão. Quando você me ouve aqui falar, em qual dos padrões talvez você ainda está? Se abstendo, eu não preciso de homem, eu não preciso de amor, não preciso de carinho, não preciso de amigos, não preciso de nada, né? Eu me viro, pode deixar, não preciso desses fornecedores, pode deixar que eu me viro. Ou você tá no padrão de ficar agradando, fazendo, ou você tá vivendo um equilíbrio. Se você não tá vivendo esse equilíbrio ainda, comece a buscar formas para começar a vivê-lo, sabe? E aí só vai ter uma relação que não dá para fazer isso. E até a relação, além de pais e filhos, a relação de professor e aluno, né? Só que como que a gente faz? Eu já fui um aluno, então eu sou professor. Os meus alunos recebem e eu dou. Dificilmente a gente consegue fazer troca, né? Na educação comum, né? Que eu sei um pouco mais do que eles. Claro que nos dias de hoje a gente faz essa troca em alguns aspectos, mas no normal né? O professor dá, o aluno recebe. Como que o professor equilibra e o aluno equilibra? Passando para frente o conhecimento que ele recebeu. Como a vida, passar a bola dourada para frente, aquele poema que a gente tem, que eu já li para vocês em algum momento aqui. Então, aceitar, aí vem uma frase, né? Então, olhando para tudo isso no equilíbrio, aceitar a felicidade em troca da desgraça, muitas vezes, alheia, exige humildade e coragem. Sabe? Aceitar a felicidade em troca, né? Em troca da desgraça, em prol, né, da desgraça de outras pessoas, é um desafio. E aí, como é um exemplo aqui, né? 2 rapazes voltam da guerra, imaginem lá nos tempos de guerra. O primeiro se alegra porque conseguiu voltar vivo, entende que muitas pessoas perderam a vida e que graças às escolhas, né, a história dessas pessoas, ele tá vivo. É destino, ele tá vivo, ele se alegra, vive em paz. O segundo volta da guerra bebendo, destruindo a própria vida, porque no fundo ele não aceita que ele tá vivo, feliz, pode ter uma vida próspera, graças à desgraça de muitas pessoas que morreram lá na guerra, entende? Então, depende de nosso ponto de vista sobre algumas situações. É como aquela história. Como é que eu vou ser feliz no amor se minha mãe e meu pai nunca foram? Eu não tenho esse direito. E aí eu fico lá infeliz e arrumando confusão no relacionamento. As pessoas muitas vezes costumam se sentir culpadas quando tem vantagem às custas de alguém. E não é uma vantagem maldosa. Aqui um exemplo um pouco mais claro. Quando uma mãe morre num parto, a criança ela não tem culpa. Ela permanece na inocência. Porém, na vida, ela muitas vezes, enquanto adulta, pode ir para a vida carregando a culpa de que se eu não tivesse nascido, minha mãe não tinha morrido. Sabe? E aí, por essa culpa, muitas vezes, na vida, ela busca a morte o tempo inteiro. Ela se acidenta. Ou então ela busca a morte adoecendo com doenças bem graves. Ou então ela busca a morte fracassando, sabe? Não tá nem aí pra vida, entra em depressão. Porque muitas vezes tem dificuldade de permanecer na inocência, né? De carregar a culpa, na verdade. Quer permanecer na inocência e aí acaba entrando nesse processo. A culpa é muito pesada. E uma culpa que ela nem tinha. Sabe? Então, olhando para o equilíbrio, eu espero que tenha ficado um pouco mais claro tudo isso. Ao longo da semana, nós vamos entrando em alguns aspectos que talvez vão acessar a memória, situações suas, você pode compartilhar comigo, tá? E aí a gente vai ter também essa consciência. Então, a consciência nossa, ela está a serviço do pertencimento, de repetir padrões, buscar o coletivo, querer fazer igual ao nosso sistema, ter dificuldade de romper por conta de assumir a culpa que é romper. A consciência também está voltada na questão do equilíbrio, quando eu tenho dificuldade de muitas vezes parar de querer ser tão arrogante ao ponto de dizer que eu não preciso, que tá melhor assim. No fundo não tá tão melhor assim. Só que eu preciso reconhecer para poder curar, ressignificar.
E aí vai ter a consciência a serviço da ordem, que é aquela questão de o quanto eu sou capaz de ser feliz mesmo se os meus pais não forem. O quanto eu sou capaz de ser próspera mesmo se os meus pais ou as pessoas do meu sistema não forem. Quando a gente fala de ordem também, eu gosto sempre de citar, né? A gente tem na Bíblia a ordem, que é o princípio da honra. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Então, Romanos 13:7 vai falar sobre honra e vários outros momentos a Bíblia vai falar sobre honra. Então, honrar é dizer assim, eu dou um lugar a quem veio primeiro, a todo esse sistema. Vou até voltar aqui a imagem, né? Porque já estamos na live parte 2, por conta de uma caída de Instagram. Então, honrar a tudo isso é tomar o seu lugar. O seu lugar é aqui. Não é aqui no lugar do pai, querendo cuidar da mãe, amar a mãe. Não é aqui no lugar da mãe, querendo servir ao pai como a mãe não serviu. Não é aqui no lugar da sua avó, querendo ser mãe da sua mãe. Não é aqui no lugar do seu avô, querendo ser pai do seu pai. Entende? Muitas vezes a gente inverte a ordem na nossa vida porque a gente pega e vai lá e a gente quer caber numa forma que não é nossa. Lembra de um joguinho de Tupperware que vem um pote dentro do outro? Não dá pra pegar a tampa do pote pequenininho que é você e querer colocar no pote maior que é seu pai, que é sua mãe. No pote maior ainda que eles, que são os seus avós, que vieram primeiro, que pagaram um preço muito alto, talvez, para os seus pais estarem vivos e para você estar aqui. Todas essas pessoas e muitas outras, né, como eu disse para vocês, que vieram antes, elas pagaram um preço para vir antes. E esse preço, às vezes, foi muito alto. Então, é nesse aspecto que a gente vai caminhar essa semana, sabe? Então, eu espero que com essa live você já tenha percebido um pouco sobre consciência, como essas consciências têm agido na sua vida, como tem sido a sua capacidade de olhar para o seu eu no espelho e reconhecer suas dores, como tem sido as suas percepções sobre o que o seu campo sistêmico fala sobre você, os padrões da família, o quanto você é capaz de perguntar quem são seus pais, quais as histórias deles, dos seus avós. Às vezes a gente não conhece nem o nosso pai nem a nossa mãe. Eles já foram uma criança um dia, já foram adolescentes, já tiveram que fazer escolhas. E muitas das escolhas que eles fizeram interferem na nossa vida. Então, só quando a gente traz ordem, pertencimento e equilíbrio, a gente consegue ter uma vida sistêmica. Uma vida mais equilibrada, mais constante. E aplicando isso em todas as áreas da nossa vida. No trabalho, na profissão, no relacionamento. Cada dia aqui a gente vai trazendo um pouco disso. Essas primeiras aulas são mais conceituais, mais, às vezes até alguns conhecimentos mais profundos que ficam confusos. Mas vou abrir caixinha nos stories para vocês mandarem para mim, tá? As perguntas que vocês possam ter sobre esse assunto, algum insight que surgiu, uma dúvida que surgiu aqui na live. Manda essa live para mais pessoas, tá? Para que mais pessoas possam assistir. Lembra que ela tá em 2 partes, vou salvar ela em 2 partes aqui e tá tudo bem, né? Tudo é como tem que ser, tá bom? Espero que o conhecimento de hoje tenha feito sentido e que a gente possa trocar ainda mais nos próximos dias que vão surgir aqui nesse Instagram. Amanhã nós nos vemos de novo, 12:07, tá bom? Um beijão, gente. Tchau, tchau.